Olá, meus queridos irmãos, amigos, vocês que têm nos acompanhado nas redes sociais. Hoje nós vamos prosseguir com a nossa série de mensagens Como Desenvolver uma Vida Poderosa de Oração, baseada no livro de Gregory Friesel, e nós entraremos na quarta fase. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Filipenses, no capítulo 1, Filipenses, capítulo 1, os versículos de 9 a 11. Filipenses 1, de 9 a 11, diz assim: Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Na última mensagem nós falamos sobre a oração de petição, que é a mais praticada por todos os crentes. Nesta quarta fase, porém, nós abordaremos a mais poderosa de todas as orações, entretanto, a menos praticada entre os tipos básicos, de oração que nós temos falado aqui. Na oração de intercessão, o foco principal está nas necessidades dos outros e não nas nossas próprias, como na da petição. Como na petição, a intercessão também precisa ser feita visando mais as questões eternas e do reino de Deus do que as temporais ou terrenas, como foi orientado por Paulo em sua carta aos Colossenses, capítulo 3, versículos 1 e 2, quando ele diz: Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. O objetivo da igreja aqui na terra, meus irmãos, é a expansão do reino de Deus. Mas isso só será possível através da oração, como apresentado nestes versículos a seguir. Atos capítulo 2, verso 42 e 47, que diz: Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à oração, ao partir do pão e às orações. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Gregory Friesel, confirmando este posicionamento lá de Atos 2, diz o seguinte: As orações dos intercessores são a estratégia fundamental de Deus para evangelização, missões, discipulado, avivamento e despertamento espiritual. É triste observar, meus irmãos, como muitas igrejas têm depositado suas forças em coisas tão triviais como programas, atividades, eventos, estratégias, que acabam minimizando a importância da oração. A isso, Friesel faz o seguinte alerta para a igreja: a falta de poder em muitos ministérios é explicada pelo nível superficial de intercessão. A oração de intercessão, tal como a de petição, precisa ser realizada de forma bíblica. Caso contrário, não obterá sucesso. Infelizmente, nossas orações de intercessão têm sido assim apresentadas de forma muito geral. Tipo, quer ver? Igual como eu fiz na oração de petição, olha só o que muitas vezes nós fazemos na intercessão. Senhor, salva todos os perdidos. Ou ainda, nós oramos assim: Senhor, abençoa a nossa igreja. Isso precisa mudar. E já passou da hora dessa mudança acontecer no nosso meio. Como foi dito acerca das petições, na mensagem anterior, nossas intercessões precisam ser específicas e objetivas. O que nós queremos para a nossa igreja? Em que nós queremos que Deus abençoe a nossa igreja? Como que nós queremos que Deus salve os perdidos? Não quero dizer que esta é uma forma errada de orar. Só estou dizendo que elas são muito gerais e isso nos impede de experimentarmos todo o potencial de nossas intercessões. Se, por exemplo, elas fossem feitas de forma bíblica, específica e objetiva. Então, de posse dessa informação que nós acabamos de compartilhar com vocês,
Qual deve ser o enfoque da minha intercessão? Essa é a primeira pergunta que precisa pairar em nossa mente. Qual deve ser o enfoque da minha intercessão? Então eu quero começar este ponto compartilhando uma história muito interessante que eu achei no livro de Paul Yong-Cho sobre o fato miraculoso, narrado por um amigo seu missionário. E esse fato diz o seguinte, ele fala sobre a importância da intercessão. Um grupo de missionários estava viajando num deserto da África. A certa altura, sobreveio-lhes um forte vendaval que os obrigou a mudar de rota. 2 dias depois, seu suprimento de água havia acabado. Ficaram a vaguear pelo deserto, sofrendo desidratação. De repente, deram com um poço de água e foram salvos. Mais tarde, voltaram a esse lugar onde tinham sido salvos. Constataram que o poço não existia ali naquele lugar. Na ocasião em que estavam passando por aquela necessidade, alguém estivera intercedendo em oração e Deus fizera o milagre. O que este relato nos ensina? A lição que tiramos dessa história, meus irmãos, nada mais é do que algo que temos repetido com frequência. Quando formos considerar os motivos de intercessão, é recomendado lembrar-se de um princípio fundamental, que é: o enfoque maior deve estar centrado nas questões eternas e não nas temporais. Embora isso não o impeça de interceder por questões pessoais, tá? Que isso fique bem claro. Questões pessoais, físicas e temporais. O que não pode acontecer é a predominância desse tipo de intercessão. Exemplo, ao orar por um enfermo, não peça só pela sua cura física, mas que através da enfermidade ele possa conhecer o Senhor Jesus, aprender lições sobre coisas espirituais e se converter. É isso que nós precisamos orar. Não só para que, se é um não crente, orar para que o não crente seja curado. Não, ore para que ele seja curado, mas para que ele tenha a oportunidade de conhecer Jesus, de ouvir falar de Jesus, de reconhecer, de se converter. Se for um crente que está doente, ore e peça a Deus para que essa situação também, além da cura, essa situação também sirva para que este crente cresça espiritualmente. Olha como que o foco da oração muda. Passa de algo temporal para algo atemporal. Passa de algo terreno para algo do reino de Deus. Vejam a lista de motivos de orações pelos quais os crentes devem orar regularmente. Alguns motivos de intercessão constantes. Primeiro, necessidades físicas e espirituais das pessoas, parentes, amigos, colegas de trabalho e etc. Segundo, pela salvação de vidas. Terceiro, crescimento espiritual e proteção para novos crentes. Alguém aqui já parou para orar pelos novos crentes e pedir para que Deus fortaleça e confirme cada dia mais a fé deles? Vocês já perceberam como nós já perdemos muitos novos membros de nossas igrejas por não intercedermos por eles, para que a sua fé seja firmada na palavra de Deus? Próximo, pelo retorno de crentes afastados. Quinto, pelos pastores, missionários e líderes das igrejas. Esse quarto, pelo retorno de crentes afastados, eu vou voltar nele aqui porque é algo interessante. Muitas vezes nós vemos crentes falando mal de quem está afastado, mas não vemos uma pessoa dizer: vamos orar para que ele volte para o aprisco do Senhor. Olha como orar pelos pastores, missionários e líderes das igrejas. Meus irmãos, como nós pastores, líderes, precisam das orações dos irmãos. Os missionários carecem dessas orações, porque são essas orações que movem a mão de Deus sobre as nossas vidas. Vocês viram o relato que eu acabei de falar aqui, de transmitir para vocês, que aconteceu lá na África? Precisamos orar, meus irmãos, por um avivamento e crescimento espiritual da igreja.
Quantos já oraram para que a sua igreja seja avivada? E às vezes a igreja está ali na mesmice e fica aquele negocinho ali, não cresce, não vai para lugar nenhum. Precisamos orar por um avivamento espiritual, por um mover de Deus no nosso meio. Orar pela liderança política. Sabemos dividir partidos, falar mal do político tal, do não sei quem, tal do partido, mas não sabemos dobrar os nossos joelhos e interceder pelos líderes da nossa nação, da nossa cidade, do nosso estado. Por isso vivemos o caos, porque não oramos pelos nossos líderes políticos, seja local, estadual ou nacional. Independente de qual partido seja, independente de quem esteja no poder, precisamos parar e orar por eles. Precisamos orar também por iniciativas e estratégias missionárias e evangelísticas. Meus irmãos, falta-nos hoje estratégias missionárias e evangelísticas para alcançar as pessoas. O mundo tem mudado, as coisas têm mudado, e o que nós estamos fazendo para alcançar essas pessoas? Temos que pedir a Deus que abra os nossos olhos, abra as possibilidades, os meios, as formas para que possamos alcançar essas pessoas. É preciso orar, meus irmãos, por esses itens da lista diariamente. Não precisa ser a lista toda, todos os dias, podendo então abordar apenas um item da lista. Hoje você ora pelos pastores e líderes, amanhã você ora pelos políticos, depois no outro dia você ora pelo crescimento espiritual e avivamento da igreja. Você decide, você escolhe. Esta lista pode ser ampliada, dependendo também da necessidade. Basta ser sensível ao Espírito Santo, permitindo que ele direcione no enfoque que será dado, né, naquele dia, evitando assim então um ritual rígido que se estabeleça, criando uma reza entre nós, de todo dia eu vou orar desse jeito, todo dia eu vou orar com essas palavras, todo dia eu vou orar essa lista. Acaba se tornando uma repetição, acaba se tornando uma reza. Mas não é isso que a gente quer. A gente quer que você espontaneamente no Espírito Santo busque orientação para a sua própria lista, sobre o que você vai orar naquele dia, naquela lista. Também precisamos entender uma outra pergunta que surge. Como fazer orações de intercessão específicas? Eu falei que nós precisamos orar de forma específica. Então, como fazer esse tipo de oração? A ideia é a mesma ensinada sobre a oração de petição, em que quanto mais específicas e bíblicas forem nossas orações, mais poder alcançaremos diante de Deus. Vejamos alguns exemplos de orações intercessórias específicas, tá? Vou citar 3 exemplos para vocês. Primeiro, pelos perdidos e afastados. Nós podemos orar assim: Senhor, derrama teu Espírito sobre a vida de fulano de tal, e convença-o do seu pecado e separação. João 16:8. Revela-lhe quem tu és e o que Jesus fez por ele. Abre os olhos do seu entendimento. Efésios 1:18. Remove sua cegueira espiritual. 2 Coríntios 4:4. Traze-o para ti de maneira poderosa. João 6:44. Afasta Satanás dele. Guarda-o para que Satanás não roube sua palavra dele. Mateus 12:19. Que tua graça e misericórdia o envolvam. Ajude-me a estar desejoso e ansioso para ser um instrumento pelo qual o Senhor o salve e liberte. Senhor, mostra-me como levá-lo a Cristo. Coloca pessoas em seu caminho que lhe testemunhem de Cristo. Olha que oração maravilhosa por pessoas perdidas ou afastadas do Senhor. E aí, quando nós fazemos orações assim de forma bíblica, o Senhor vai abrir as portas para nós. Segundo exemplo, pelos pastores e líderes espirituais. A Bíblia nos apresenta algumas passagens que podem facilmente ser usadas como orações por pastores e líderes espirituais. Paulo, ele escreve várias dessas orações. Colossenses capítulo 1, versículos de 9 a 11, Paulo faz uma oração pela igreja de Colossos e seus líderes. Filipenses capítulo 1, 9 a 11, que foi o texto que nós lemos no início dessa explanação, Paulo faz uma oração de intercessão por aqueles crentes em Filipos, pela liderança daquele povo. E aí nós podemos orar assim, olha um exemplo interessante.
Senhor, derrama teu Espírito sobre o pastor da nossa igreja e concede-lhe percepção sobrenatural, convicção do pecado, profundo zelo espiritual e amor por ti, unção, poder e plenitude do Espírito, discernimento da sua vontade, pureza e santidade, proteção contra os ataques do inimigo e sobre seu casamento, provisão abundante sobre suas necessidades pessoais, físicas e familiares, um ministério frutífero, motivações puras em sua vida e ministério. Olha que maravilha, olha que coisa extraordinária. Quando nós oramos assim, nós estamos orando de forma específica pelo nosso líder espiritual. E o terceiro exemplo que eu quero passar para vocês é orações específicas para a igreja. E aí nós temos diversas formas de você orar em prol da igreja. Friesel, ele nos orienta a orarmos por um mover poderoso de Deus através do seu Espírito Santo, para que sejamos levados a uma convicção profunda, arrependimento e liberação do seu poder. Como fazer isso? Temos uma lista de sugestões para você de como você orar em prol da igreja. Primeiro, peça a unção e a direção divina sobre o pastor e a liderança da igreja. É uma forma de você orar pela sua igreja. Peça que haja amor sincero entre os membros e as contendas e desunião cessem no meio da igreja. Peça a Deus que Satanás seja repreendido em suas ações contra a igreja. Isso é muito sério. Isso é uma coisa muito importante. Ore para que a igreja tenha bem claro o discernimento da visão de Deus para ela. Peça para que haja mais zelo espiritual em todos os ministérios. Quantas pessoas têm exercido seus ministérios de forma relaxada? De forma assim, descompromissada, descomprometida. Precisamos orar para que haja mais zelo no cumprimento dos ministérios nas nossas igrejas. Orar pela bênção e abundância de recursos para a obra de Deus. Meus irmãos, quantas igrejas, principalmente batistas, que é o meu meio, quantas igrejas começam uma obra de construção, por exemplo, e nunca terminam? O que aconteceu? Qual é o problema? Precisamos orar para que Deus encha de recursos a igreja, para que possamos começar a obra e terminar a obra. Peça ao Senhor que levante mais trabalhadores para a sua obra. Meus irmãos, tem havido uma escassez de vocacionados muito grande nos dias de hoje. As igrejas não estão falando mais, os púlpitos não estão falando mais sobre vocação, sobre entrega, sobre consagração, sobre se doar para a obra do reino. Não se prega mais sobre isso. Precisamos orar para que o Senhor levante mais trabalhadores para a sua obra. O número de missionários tem diminuído ano após ano. E não tem surgido outros para substituir. Precisamos orar, meus irmãos, para que um profundo espírito de adoração, oração e santidade encha a igreja e o meio onde ela está. Essa lista de intercessão, meus irmãos, é confirmada através da palavra do reverendo Paul Yong-cho, quando ele diz o seguinte: a oração de intercessão é necessária para o cumprimento da vontade de Deus. Isso não quer dizer que Deus seja incapaz de realizar sua vontade sozinho, mas Ele resolveu incluir nossa participação na realização dela. Assim sendo, aqueles que assumem o ministério de intercessão, na verdade, se tornam parte integrante da realização dos planos do próprio Deus. Os grandes avivamentos espirituais, meus irmãos, da história cristã, só aconteceram após um período de entrega intensa a Deus em oração, reconhecimento e arrependimento de pecado. Paul Yong-cho, ele diz o seguinte: pela oração de intercessão, o crente participa dos sofrimentos de Cristo com relação a um determinado problema de seu corpo.
Esse tipo de sentimento também foi compartilhado pelos apóstolos. Olha o que Pedro fala lá em sua primeira carta, capítulo 4, versículo 13. Mas alegrem-se na medida que participam do sofrimento de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Ou então Paulo, escrevendo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículos 5 a 7, ele diz: pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual lhes dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. E a nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que da mesma forma como vocês participam dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação. Paulo ainda escreve aos Romanos, capítulo 8, verso 17, o seguinte: se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Um último, eu tinha dito 3, mas eu vou dizer mais um motivo de oração, é por avivamento e despertamento espiritual da igreja. Paul Yong-cho, ele diz o seguinte: pela intercessão, o crente passa a exercer sua função sacerdotal, pela qual ele oferece uma base terrena a Deus para que promova seus interesses. Esta era tornou-se um campo de batalha entre duas forças oponentes, mas Deus possui um grupo seu em terra estrangeira que pode fazer com que a influência da eternidade penetre nesta era. Dessa forma, este mundo natural pode ser conquistado e passa a estar sob o domínio do reino de Deus. Como que isso acontece? Somente através de uma vida dedicada à intercessão pelo agir sobrenatural de Deus. Só assim nós veremos essas coisas acontecerem. Por isso, meus irmãos, sugerimos uma lista de intercessões que nos levarão a uma busca de avivamento e despertamento espiritual para nossas igrejas, cidades e nações. Olha só. Primeiro, peça a Deus um profundo senso de pecado, um quebrantamento espiritual genuíno, temor do Senhor e arrependimento. Isso é baseado lá em 2 Coríntios 7, 9, que diz: a tristeza, segundo Deus, produz um arrependimento que leva à salvação e não remorso, mas a tristeza, segundo o mundo, produz a morte. Segundo, ore para que Deus conceda fome espiritual ao seu povo e os atraia à oração fervorosa. Filipenses 2,13 diz: pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Terceiro, ore por mais amor, união e harmonia entre as igrejas do Senhor, pois é assim que seremos reconhecidos. João 13,35. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos se vocês se amarem uns aos outros. Quarto, peça a Deus que encha seu povo com paixão pela salvação de outros. Romanos 9, de 1 a 3 diz: digo a verdade em Cristo, não minto. Minha consciência o confirma no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração, pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor de meus irmãos, os de minha raça. E o quinto, ore para que Deus encha a igreja com amor por missões e pela plantação de novas igrejas. Mateus 28, 19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sexto, ore para que Deus levante trabalhadores para o seu reino. Mateus 9, 37 e 38 diz: então disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. E o sétimo,
ore por um grande movimento de Deus sobre os influenciadores de nossa sociedade. Hoje nós vivemos, né, um boom da tecnologia, das redes sociais, e nós temos as nossas crianças, pessoas, membros de nossas igrejas, todos sendo influenciados por pessoas que estão aí na mídia, seja ela qual for, nas redes sociais, e pessoas seguindo o exemplo dessas pessoas ali, desses influenciadores. E aí nós temos os blogueiros, nós temos políticos, atores, professores, ativistas ideológicos, apresentadores de programas de televisão e etc., e cantores. E o que a Bíblia fala sobre isso? A Bíblia diz o seguinte: ore por um grande movimento de Deus sobre essas pessoas que influenciam a nossa nação, que influenciam a nossa vida. 1 Timóteo capítulo 2, versículos 1 e 2 diz: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Concluindo então, meus irmãos, poderíamos ainda fazer outras muitas listas específicas para intercessão. Contudo, o que mais importa agora é sabermos como colocá-las em prática. E para isso só precisamos pedir ao Senhor que nos ensine a orar segundo a sua vontade e conforme aquilo que Ele nos direcionar, como confirma, né, Gregory Friesel em sua declaração. Ao encontrar-se com Deus, Ele o guiará nas suas próprias orações e lhe revelará as promessas bíblicas pelas quais clama diante do seu trono. Pai, enche-nos com o espírito da genuína intercessão. Ajude-nos a nos colocar na brecha por nossa terra, igreja e família. Ezequiel capítulo 22, versículo 30. Que o Senhor te abençoe e que você se torne um grande intercessor da obra de Deus. Que Deus te abençoe.